Vamos falar de dados. Seguindo a lógica do curso até agora, podemos guardar dados de uma conta em variáveis. Nome, número de conta, saldo, fica uma coisa desse tipo. E ok, vamos guardar agora dados para outra pessoa. E por aí vai. Tá vendo o problema aqui? São apenas variáveis, muitas delas. A informação está solta, sem nada para fazer uma conexão. É muito fácil a gente misturar essas informações dentro do código. Sem falar que se a gente começar a adicionar coisas do tipo CPF, identidade, só vai piorando. Tudo isso são alguns dos problemas do estilo de programação procedural. Então vamos começar com orientação a objeto. O que é exatamente um objeto na vida real? É qualquer coisa. Pensa numa caixa. Vamos chamar essa caixa de pessoa. Uma pessoa tem algumas informações, nome e idade, por exemplo. Ambas são variáveis. Podemos então dizer que o objeto é a caixa e as variáveis é o conteúdo dela. Assim, podemos referenciar a pessoa apontando para a caixa, e ela vai conter as informações que precisamos. Voltando ao nosso exemplo, toda conta bancária tem um número, nome de titular e saldo. Mais ou menos a mesma coisa, né? Falta só representarmos essa caixa em programação. Aqui, introduzimos o conceito de classe. A classe é o que usamos como base para criar um objeto, ou, na nomenclatura correta, um objeto é uma instância de uma classe. É como se a classe fosse a receita de um bolo, e o objeto fosse o bolo em si. Se ficou confuso, vai seguindo que vai ter mais exemplos pela frente. Uma classe fica em um arquivo de código separado, que roda junto do projeto. No Visual Studio, para criar uma classe, clica com o botão direito no projeto, adicionar classe. No nome a gente vai colocar conta.cs. Clique em adicionar, isso vai criar um arquivo chamado conta.cs dentro do seu projeto. Se você clicar duas vezes nesse arquivo, você vai abrir esse código e você vai ver o seguinte: class conta com abre e fecha chavetas. No momento essa conta está vazia. Vamos colocar as variáveis que vimos antes nela. Com isso dizemos que número conta, titular conta e saldo conta fazem parte de uma conta. Tem mais uma coisa que precisamos fazer. Como essas variáveis agora estão dentro da classe conta, não podemos mais acessá-las diretamente. Para permitir isso, precisamos dizer que essas variáveis são públicas. Fazemos isso ao adicionar a palavra public antes do tipo de cada variável. Agora vamos dar duplo clique de novo no nosso program.cs e vamos criar novos objetos conta. A sintaxe é essa. A palavra new cria uma nova instância da classe conta. Assim como qualquer variável, podemos guardar essa instância numa variável, em que o tipo dessa variável é conta, algo desse tipo. E sim, a classe é o tipo. Ela é bem parecida com os tipos double int que já vimos, mas existem algumas pequenas diferenças. O double int são tipos primitivos, enquanto que conta aqui é um tipo complexo. O canal tem uma aula extra sobre tipos primitivos, além de ter também uma aula extra sobre tipos complexos. Dê uma olhada se quiser saber mais sobre eles. Agora que temos uma instância de conta, podemos guardar valores nas suas variáveis internas. Repetindo o primeiro exemplo da aula, fica assim: c.número conta igual a 1, c.titular conta igual a ganner. Tá, lembra que uma conta tem saldo. Agora vamos fazer um saque. Lembrando que o valor da transferência não pode ser maior do que o que temos de saldo. Fica mais ou menos assim. Eu vou criar um valor de saque e vou colocar tudo isso dentro de um if. Ok, mas então toda vez que a gente precisar fazer uma transferência, vamos ter que copiar esse mesmo if e colocar em outros lugares. Tem um jeito melhor, usando métodos. Como dito antes, coisas têm informações e algumas vezes também têm comportamento. Voltando ao exemplo do carro, ele tem volante, rodas, motor, etc. Mas também podemos dizer que o carro anda, liga e desliga, entre outros. Com programação certo tipo de magia, podemos programar comportamentos. No caso, queremos fazer um comportamento para conta, saca. Na verdade não é nada demais, é só ter a sintaxe que a gente aprendeu com if ou for em um bloco separado. Então voltando à nossa classe conta, a gente declara um método. Tudo que tiver aqui dentro é o corpo desse método. Isso aqui é a declaração de um método. Então aqui dentro eu vou pegar aquele if que eu coloquei aqui dentro e vou colocar dentro desse saca. Mas calma. Isso está errado. Porque agora a gente está dentro da classe conta, então não temos acesso nem às variáveis c e nem à variável valor saque. Vamos com calma. Primeiro, a gente não precisa da variável c. Usamos a variável que representa uma conta para dizer que queremos alterar uma das suas variáveis internas, no caso, saldo conta. Mas agora nós estamos dentro da classe conta e assim podemos acessar diretamente a variável saldo conta aqui. Pronto, esse foi fácil.
Agora, a variável valor saque não é parte de conta. Queremos então passar uma variável para o método saca. Para fazer isso, vamos definir um parâmetro. Métodos podem ter qualquer quantidade de parâmetros. No caso, vamos criar um parâmetro chamado valor saque. Então, vou colocar o tipo desse parâmetro e o nome dele. Pronto, nossa classe está pronta para ter seu método saca chamado. Vamos voltar para o program.cs e vamos substituir aquele if. Já tinha removido o if quando fiz Ctrl X. Vou colocar aqui c.saca e vou passar o valor saque. É isso. Agora, toda vez que você quiser fazer um saque, é só você chamar essa única linha de código aqui e ele já vai fazer o if, porque ele vai entrar nesse método aqui, que está na classe conta, e vai fazer esse if. Mas agora tem um problema. O if do nosso método só executa se o saldo conta for maior que o valor saque, como está escrito aqui. Isso está certo, mas agora a pessoa que chama saca de outra classe não fica sabendo o que aconteceu, se entrou no if ou não. Para resolver esse problema, precisamos fazer com que o método devolva um valor boolean que indica se a operação de saque foi ou não bem sucedida. Assim, vamos fazer ela devolver true, caso seja bem sucedida, e false, caso falhe. Quando um método não devolve nenhum valor, a gente deixa isso claro para o compilador usando a palavra reservada void. É como foi feito o nosso método. E agora você sabe o que significa. Como queremos que esse método devolva um valor booleano, trocamos o nosso void pelo bool. Mas agora o Visual Studio vai sublinhar o nome do nosso método em vermelho. Isso acontece porque agora estamos dizendo que vamos devolver um boolean, mas não estamos devolvendo nada, a gente está devolvendo um void. Precisamos adicionar então a palavra-chave return com o valor correto. Então aqui dentro do if, depois do saque, a gente vai fazer return true. Mas espera, o Visual Studio ainda está reclamando. Se a gente colocar o mouse no sublinhado, ele vai dizer algo do tipo: nem todos os caminhos de código retornam um valor. E ele tem razão. Se por acaso o valor saque for maior do que o saldo conta, o código não vai executar o if. E depois ele não vai retornar nada, porque ele vai pular esse if, vai chegar aqui e não vai ter nenhum código. Por isso, a gente tem que pôr um else com o valor de retorno caso não entre no if. No caso aqui vai ser false porque ele falhou. Agora sim, sem sublinhados de vermelho do inferno, podemos voltar para o program.cs para imprimir o resultado. Primeiro a gente tem que guardar o resultado numa variável. Depois a gente imprime. Pronto. Mas e o game dev com isso tudo? Programação por si só é linda, mas nem todos querem aprendê-la para fazer sistemas de banco chatos. Essas aulas todas servem para introduzir os conceitos mais básicos da programação orientada a objeto: variáveis, estruturas de controle, estruturas de repetição, classes e objetos. Com isso, podemos fazer jogos. A partir da próxima aula dessa série, vamos adicionar o Unity na mistura, e os conceitos novos vão ser aprendidos fazendo jogos. Até lá, façam os exercícios e postem suas dúvidas. Até a próxima!